Olha só como eu sou tal, olha como eu tenho dinheiro. Eu vou dar 24 milhões mais do Cebolinha pelo Caio Jorge. Aí o Cruzeiro vai lá e fala assim, 50. Então não tem papo. Nossa, o Cruzeiro também é rico, né? O dono do Cruzeiro. Os dois são ricos. Aí realmente são. O Flamengo tem muito dinheiro e o Pedro Lourenço também tem muito dinheiro. Isso não é novidade nenhuma. E ele não quer vender, o outro não quer comprar. O jogador pode até ter um peso nessa história toda, mas ele tem um contrato em vigor, ele tem que cumprir. Mesmo que ele queira ir para o Flamengo, ele tem que cumprir o contrato. Né? O que eu sei é que chegaram a conversar com o staff dele, evidentemente. O Flamengo conversou. O que é básico, não adianta você fazer uma negociação, o jogador não quer sair. Então, já houve contato com os representantes dele, só que essa negociação, acho que ela não vai avançar. Acho muito pouco provável, a não ser que o Pedro Lourenço mude de ideia ou que o BAP enlouqueça de vez. E suba ainda mais uma proposta que eu acho um pouco exagerada. Informação sobre as possibilidades para o ataque do Flamengo, hein? Acabei de falar com fonte fortíssima no clube, perguntando sobre essa situação do Marcos Leonardo, que a imprensa voltou a falar sobre o Marcos Leonardo, e a resposta foi: Marcos Leonardo, até esse momento, não está nos planos do futebol do Flamengo. E a explicação é a mesma, porque não tem as características que o Felipe Luiz quer para esse novo atacante que vai chegar aí no clube. Felipe Luiz quer um atacante com as características do Caio Jorge, mais profundidade, mais pressão. Aí eu perguntei, tem nomes? A resposta foi, não vamos falar nomes, né? Todo mundo ali dentro do Flamengo. Vamos tentar evitar falar nomes, porque quando o Flamengo fala, esses nomes ganham muito valor, ficam mais caros. O que foi dito? O Flamengo tem 3 nomes que o Flamengo está sondando nesse momento, todos de fora do Brasil. E outra coisa que foi falada, eu perguntei, são nomes já consagrados, nomes de peso? E a resposta foi, são nomes que já têm experiência, mas nomes de até 26 anos. Ou seja, é aquilo que a diretoria do Flamengo vem falando há um bom tempo, quer focar em jogadores jovens, já com experiência, já com rodagem, mais jogadores até 26 anos, e tem 3 nesse momento com os quais o Flamengo conversa. Desses 3, eu perguntei, um deles é o Marcos Leonardo? E a resposta foi, eu já te falei que não. Se em algum momento a conversa for com o Marcos Leonardo, eu vou te passar, foi isso que foi dito por uma fonte muito forte lá dentro do Flamengo, e ainda de acordo com essa fonte, os valores pedidos para o Flamengo estão muito altos. Como os clubes sabem que o Flamengo está muito bem financeiramente, o Flamengo está achando aí as propostas, as pedidas muito altas e já foi garantido. O Flamengo não vai fazer loucuras. O Flamengo está paciente, de acordo com essa fonte, eles sabem que o elenco é muito forte, não tem pressa e, se for necessário, vai esperar até mesmo até a janela do meio do ano. O que o Flamengo tem certeza é que não vai pagar valores fora da realidade para o mercado, porque os clubes sabem aí que o Flamengo está muito rico na atualidade. Então, é um Flamengo atrás de um atacante, mas com paciência. E se precisar, vai atrás só na janela do meio do ano. A gente vai mantendo vocês informados aí sobre tudo. Os pedidos pelo técnico Felipe Luiz no Flamengo nesse ano. O atacante Roger Guedes está acertado com o Flamengo para o ano de 2026. O clube carioca fechará o negócio nesse sábado com o staff do jogador, que chegará na próxima segunda-feira para realizar exames médicos e assinar contrato. A contratação de Roger Guedes foi um pedido expresso do técnico Felipe Luiz para reforçar o ataque do Flamengo nesse ano. O clube pagará 20 milhões de euros para ter os serviços do atacante brasileiro, que tem as características perfeitas buscadas pelo Flamengo. Roger Guedes foi artilheiro no Catar e chega ao Flamengo como o principal reforço para o ataque rubro-negro. A negociação foi rápida e os valores oferecidos agradaram ao jogador, que vai receber o dobro do salário que ganha atualmente. O Flamengo abriu conversas com o volante Richard Rios para a temporada de 2026. O clube carioca busca um volante versátil que possa agregar valor ao time, e Richard Rios é o nome que está na mira do Flamengo. O valor de mercado de Richard Rios é de 9 milhões de euros, mas isso não é um obstáculo para o Flamengo, que está disposto a fazer uma proposta atraente para garantir a contratação do jogador. O Flamengo aguarda a liberação do Benfica para avançar com a negociação e fazer uma proposta oficial ao jogador. Com Richard Rios no time, o Flamengo pode ter um volante que agregue valor ao elenco. A contratação do Marcos Leonardo é muito improvável no Flamengo. Isso porque o atacante recebe mais de 3 milhões por mês no Al Hilal. O São Paulo tem a contratação de Alan como prioridade, mas o Flamengo adota cautela, exigindo garantias de pagamento, já que a situação financeira do São Paulo não é muito boa. O Flamengo segue de olho em opções para o setor ofensivo. Um dos nomes avaliados é o de David Washington, atacante do Chelsea da Inglaterra. O Flamengo está muito perto de ter mais uma grana entrando em seu cofres. Isso porque o Chelsea está de olho em
Vini Júnior. Caso a negociação avance, o Flamengo, como clube formador, teria direito a 2,5% do valor total, que representa cerca de 24,7 milhões nos cofres rubro-negros. Vice-presidente da SAF do Cruzeiro desmente Globo Esporte e alega que o Cruzeiro não vai acionar a FIFA por causa do assédio do Flamengo com o Caio Jorge e diz ter uma boa relação com o Flamengo. O Atlético Mineiro tem interesse na contratação do meia Victor Hugo, que pertence ao Flamengo, mas está emprestado ao Santos. O jogador tem 21 anos, tem um empréstimo com o Clube Paulista até o meio de 2026. O Corinthians afirmou que só vende Breno Bidon por 370 milhões para clubes brasileiros. Ou seja, só sai se pagar o valor da multa. Olha o Internacional anunciou de forma oficial a ida do Vitão para o Flamengo, uma negociação que se concretizou no dia 28 de dezembro, que já era de conhecimento de todos. O Flamengo hoje também confirmou que o Vitão será apresentado pelo José Botto nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. O zagueiro era um desejo antigo do rubro-negro e nessa janela mesmo ele esteve bem próximo de acertar com o Cruzeiro e numa reviravolta acabou vindo para o Flamengo. Foi uma negociação em torno de 10 milhões de euros, envolvendo também a dívida que o Inter tinha com o Flamengo em relação à compra do Thiago Maia. O Vitão, que em 2025 fez 52 jogos pelo Internacional, deu 2 assistências e tomou 9 cartões amarelos, poderia ser titular em muitos clubes da Série A do futebol brasileiro. Mas a tendência é que ele comece a trajetória dele no Flamengo no banco de reservas. É algo que acontece com frequência também com o Danilo, que veio da Juventus da Europa, porque a dupla Léo Pereira e Léo Ortiz já é consolidada e mais uma vez terminou o ano em alta. O Flamengo tinha necessidade de contratar um quarto zagueiro até pelo volume de jogos no ano. E é isso que vai fazer com que o Vitão esteja em campo também muitas vezes e com possibilidade de brigar por uma vaga no time titular. Já logo de cara, o Flamengo tem uma sequência pesada nesses próximos 40 dias com a disputa do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro e as finais da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. E aí, torcedor, o que você achou dessa contratação? Supercopa, essa daqui vocês já ouviram falar também? Essa também foi o Osmar que falou pra mim, então eu posso falar. Falou que tentou levar, porque eu tava enchendo o saco dele, mano, infernizando a vida dele no WhatsApp, falando, você não vai levar a porra da Supercopa pra Manaus. Pelo amor de Deus, não faça isso, é longe pra caralho, é caro pra cacete, pra nossa torcida vai ser complicado, o pessoal acabou de gastar dinheiro aí na Copa do Brasil, leva pra Brasília, ou até pro Rio de Janeiro. E ele me disse depois de um tempo, ele tentou e falou, ó, tentei levar pro Maracanã, propus isso daí pro Flamengo, tá? Ou seja, só pra vocês saberem que estão falando isso daí por aí, e é verdade, tá? O Corinthians propôs pro Flamengo pra fazer a Supercopa no Maracanã, meio a meio, metade dos ingressos pra cada torcida, e o Menguinho refugou. Imagina, mano, e até aquela torcida de shopping deles lá dividindo com a torcida do Corinthians meio a meio. E eu ia jantar os caras, certeza, os caras não quiseram, tá? E foi pra Brasília. Sensacional essa, mano. Os caras ficaram com medo de jogar no estádio deles, mano. Puta que eu pariu, mas beleza, não vou polemizar mais.